Olá, meu nome é Jussara Esquilante, eu sou psicóloga e esse canal tem por objetivo abordar temas relacionados com a ansiedade infanto-juvenil. O tema de hoje é como abordar o assunto morte com as crianças. Por que esse tema? Porque esse assunto está extremamente atual. Por conta da pandemia, muitas famílias estão tendo que vivenciar o luto. Então esse vídeo é para ajudar vocês, famílias, a trabalharem com as crianças essa situação tão dolorida e tão delicada. Então, para iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria que vocês olhassem essa imagem. Essa imagem mostra uma família de antigamente. Vejam como era constituída a organização de um velório. Muitas vezes a pessoa adoecia dentro de casa, ela era tratada dentro do próprio lar, o médico visitava a família, medicava dentro de casa e no decorrer da evolução da doença, a morte, quando ela chegava, ela era vivenciada por todos os familiares. Ou seja, as crianças assistiam a tudo, acompanhavam esse processo. Então a morte era vista pela criança como uma coisa natural, era encarada de uma forma natural, por conta de todo esse processo, essa abordagem que era feita. Já nos dias de hoje, o que nós observamos? Que com o surgimento dos hospitais, as crianças passaram a conviver menos com as pessoas doentes, porque a pessoa fica internada no hospital. E se a evolução da doença caminha para a morte, a criança fica sem contato com a pessoa, né? Então isso é diferente do que acontecia antigamente. Então hoje com a pandemia, o que a gente observa é que isso até se agravou. Por quê? Porque hoje nem os adultos podem realizar visita aos hospitais, ao doente que se encontra no hospital. Então por conta do isolamento, nem esse contato é permitido. Então nós temos aí uma variável que agrava essa despedida, agrava essa relação com a morte, com esse momento em que deve acontecer um desligamento emocional, uma despedida desta pessoa que está adoecida. Então, enquanto a pessoa estiver no hospital e puder se comunicar de alguma forma, é interessante fazer com que a criança participe desses contatos. Então ela pode escrever uma cartinha, ela de repente participa da chamada de vídeo, ela fala ao telefone, se sim a pessoa doente ainda conseguir se comunicar. Por quê? Porque ela participa desse momento, ela participa desse acompanhamento, que isso também é importante para a criança, né? Não simplesmente romper de uma vez o contato com a pessoa adoecida. Bem, caso ocorra o falecimento, como abordar esse assunto com a criança? Primeiro, nós devemos usar a palavra morte. Às vezes dá um receio de utilizar essa palavra, mas na verdade, não. Temos que usar a palavra morte, porque a palavra morte, ela nos remete diretamente ao conceito que a criança precisa absorver, que é, nesse momento em que um corpo morre, nenhum dos seus órgãos tem vida mais, nenhum dos seus órgãos funcionam. E isso pode acontecer com um peixinho que a criança tem de estimação, um cãozinho, um gatinho, um animal de estimação que ela tenha, com qualquer ser vivo. Todo ser vivo um dia vai morrer. E essa morte tem a ver com parar o funcionamento dos seus órgãos. Então, isso é uma ideia que a criança precisa aprender. Outra dica importante é como você vai explicar a ausência desse familiar. Então, vamos supor que um avô tenha falecido. Então, você conversando com a criança, não é adequado você falar assim, o vovô foi fazer uma viagem. Esse tipo de fala cria fantasias na criança, expectativas, sensação de abandono. Quer dizer, ele foi viajar e não voltou mais? Como é que é isso, né? O vovô não gosta de mim porque ele viajou e até agora não voltou? Porque quem viaja um dia retorna. Então, esse tipo de explicação
fica muito vago para a criança. Então tem que dizer sim, o vovô morreu, o corpo dele não tem mais vida. Porque se a criança perguntar, então ele não vai mais voltar? Não, o vovô não vai mais voltar. Tem que ser claro com a criança. Uma outra questão que as famílias perguntam muito é se deve ou não levar a criança ao velório. Então eu costumo falar o seguinte: velório é um momento de homenagem, é um momento de despedida daquele ser que fez parte da nossa vida, da nossa história. A criança, ela tem o direito de decidir se ela quer ir ou não ao velório. Isso é um direito dela. Então nós devemos explicar para ela o que é o velório. E qual a melhor explicação? A mais simples possível. Então falar para ela: olha, o velório é uma homenagem que é feita, vamos pegar o exemplo do vovô de novo, é feita para o vovô. Por quê? Porque o vovô foi uma pessoa muito importante na nossa vida e a gente quer prestar uma homenagem. Então ele recebe flores. Se você quiser ir lá participar, você pode ir. A gente pode fazer um desenho, se você quiser desenhar, se você quiser escrever alguma coisa em homenagem ao vovô. Nós vamos ao teu velório, você deixa a sua cartinha lá, o seu desenho, a gente faz uma oração e depois você volta. Né? Então a criança ela não precisa ficar o tempo todo no velório, mas ela pode participar desse momento e dessa despedida. E de uma forma muito natural. Se a criança não quiser ir, falar: não quero participar. Então tá bom, então você fica aqui, né? E não vai. Então é um direito da criança participar ou não deste momento. E como conseguir apoiar essa criança nesse momento tão difícil e doloroso? A criança pode verbalizar que está com saudades, ela pode apresentar inclusive alguns sinais, né, que as suas emoções estão à flor da pele. Por exemplo, ela pode reclamar de dor de barriga e ir mais vezes ao banheiro, ela pode ter insônia ou perda de apetite, ou até o contrário, começar a comer compulsivamente. Então, esses podem ser alguns sinais de que a criança está com dificuldade de elaborar as emoções. E aí, os adultos ao redor, que formam uma rede de apoio, podem sim se aproximar, perguntar o que ela está sentindo, deixá-la expressar, falar. E se ela chorar, não dizer frases do tipo: ah, não precisa chorar, você é corajosa. Não, deixa ela chorar, deixa ela expressar saudade, deixa ela falar como ela está se sentindo. Nesse momento é ouvir, é acolher, é dizer a ela que entende a saudade, que entende a tristeza, que você, enquanto adulto, também está sentindo essa saudade, essa tristeza, que isso é esperado nesse processo, porque era uma pessoa muito querida, uma pessoa amada, que todo mundo gostava e que nós vamos sentir falta. Então, é normal que as emoções venham e deixar essas emoções serem expressas é um caminho de cura, é um caminho de renovação. Por quê? Porque se eu guardo, se eu engulo, se eu não coloco para fora, esses sinais todos que eu mencionei, eles podem se agravar, né? E aí, formando um conjunto de sintomas, a gente pode perceber que essa criança começa a adoecer emocionalmente. E aí é o caso de procurar uma ajuda profissional, né? Mas o período do luto, ele acontece e muitas emoções passam por nós. Passa a culpa, porque eu devia ter falado isso, porque aquele dia eu não falei, porque aquele dia, se eu tivesse feito de tal forma, teria acontecido de diferente. Então a culpa é um sentimento que permeia essa elaboração do luto. Um outro sentimento é a raiva. A raiva vem e fala, né? Por que com ele? Por que dessa forma? Por que desse jeito? Por que nesse hospital? Por que nesse momento? Então são questionamentos que nós temos e que tudo bem, faz parte do processo nos questionarmos, né? Agora, também existe dentro de tudo isso uma emoção que é muito importante nós ensinarmos as nossas crianças a cultivar, que é a emoção da gratidão. Então a gente pode chegar para a criança e dizer assim:
Olha, você lembra daquele dia do vovô que vocês brincaram muito aquela tarde? Ou você se lembra de algum momento gostoso que você teve com o vovô? E aí, se a criança contar alguma coisa, o dia que eu joguei bola, o dia que eu joguei carta, o dia que a gente foi na pizzaria, não importa a lembrança que seja, se a criança trouxer essa lembrança, é o momento de você falar então. Olha que coisa boa, nós temos que lembrar do vovô assim, nesses momentos que nós vivemos, que foram momentos tão bons, para a gente ter uma saudade positiva, para a gente ter uma saudade gostosa, e é assim que a gente vai lembrar do vovô. E isso também se chama gratidão. Por quê? Porque nós queremos sentir essa gratidão por todos esses momentos alegres e felizes que nós passamos com o vovô. E é essa imagem, essa memória que nós vamos lembrar, é essa lembrança que nós vamos tornar memorável, que a gente quer gravar nas nossas mentes. E a emoção da gratidão, então, sendo cultivada, ela favorece, inclusive, o nosso bem-estar psicológico. E é isso que nós devemos cultivar durante esse processo do luto. Se a criança quiser desenhar, se a criança quiser pintar, né? Pode montar um muralzinho se ela quiser colocar o desenho ali. Então, você incentivar na criança emoções de gratidão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo curto, mas que traz algumas dicas. E se vocês quiserem, pode colocar nos comentários suas dúvidas, perguntas, que eu vou elaborando vídeos também em cima dos questionamentos de vocês, tá? Eu desejo a todos muita, muita, muita gratidão durante esse período, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as dores que nós estamos enfrentando. Nós temos que agradecer pelas coisas boas que temos em nossa vida e mudar um pouquinho a nossa chavinha para tentar enxergar essas coisas boas, porque a vida nos mostra também todos esses aspectos mais positivos. Eu quero indicar para vocês esse livro. Esse livro, ele foi escrito para trabalhar a questão do luto com crianças. Se chama O Vovô Não Vai Voltar, da editora Sinopsis. É a história de um menino, o Pedro, de 7 anos, que tem como vivência a morte do seu avô. E aí toda a história vai seguindo em torno do luto e de como o Pedro vai vencendo essas etapas do luto, vai passando pelas emoções, vai superando, né? E que explicações ele vai recebendo da mãe. Então é um livro para professores, né, educadores, terapeutas e pais, para pais trabalharem o luto com seus filhos. E para finalizar, digo que há esperança, porque quando se trata de amor, tem de sobra em criança. E a dor faz parte, mas também outra emoção. Se abra e deixe fluir a gratidão. E é isso que eu desejo a vocês, todo esse processo de experiência que cada família está passando. E se você gostou dessas dicas, desse vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu estarei enviando vídeos referente a vários assuntos ligados à ansiedade infanto-juvenil. Gratidão e até o próximo vídeo.